Olá pessoal, quero dialogar sobre um personagem muito importante para a Igreja, para o monaquismo, a vida consagrada e para a cultura europeia. Trata-se de São Bento. Nasceu em Núrcia, em 480, e faleceu em Monte Cassino, em 547. Viveu no final do século V, início do século VI. Oriundo de uma família católica tradicional, foi enviado para estudar em Roma. Depois de um período de estudos na Cidade Eterna, decidiu retirar-se e foi viver numa gruta, isolado, chamada Subiaco, onde permaneceu por 3 anos em oração. Um monge fazia com que os alimentos chegassem até ele através de uma corda. A vida santa, contemplativa, e a oração de Bento atraiu seguidores. E à medida que pessoas novas queriam segui-lo e viver como ele na oração, na contemplação, fez com que surgisse a necessidade da elaboração de uma regra de vida, conhecida como Regra de São Bento, que tornou-se um patrimônio espiritual para a Igreja, para o cristianismo, para a humanidade. A regra de São Bento é ora et labora, trabalhar e rezar. O ócio é um inimigo da alma. A pessoa deve sempre ocupar o tempo, um tempo para rezar, para trabalhar, trabalho manual, para estudar a Sagrada Escritura, para ler bons livros e um tempo para descansar. Acreditar sempre na misericórdia de Deus, no amor de Deus e ouvir com o coração. São Bento também é conhecido na tradição católica como o protetor contra a inveja, a maldade. Diz a tradição que por conta da santidade de vida, da oração e do êxito das suas propostas e projetos, os próprios companheiros de São Bento sentiram inveja dele. Uma vez colocaram veneno no vinho que ele celebrava a missa. Na hora que ele foi tomar o vinho, recebeu uma graça e o cálice partiu-se. E São Bento então deixou Subiaco e foi para Monte Cassino, onde construiu, junto com seus companheiros e comunidade, a abadia de Monte Cassino. Outra vez, mandaram um pão envenenado para São Bento. E diz a tradição da devoção católica que um corvo veio e arrancou-lhe o pão envenenado. Foi alvo de calúnias, difamações, tudo por inveja. Mas São Bento, diante da inveja, permaneceu firme na oração, na fidelidade à regra de vida, sendo uma pessoa acolhedora, generosa, sempre aberta à caridade. E assim ele venceu a inveja com a graça de Deus. A inveja é um pecado original, uma das dimensões sombrias da condição humana.
A inveja é o lado joio do ser humano. É destrutiva. A inveja faz mal para quem é alvo e para quem a sente. Diria o povo santo de Deus, a inveja é obra do inimigo. Então, portanto, desde o ensinamento de São Bento, nós devemos combater a inveja com oração, com fé, com a Eucaristia, um combate espiritual contra a inveja. Muitas pessoas sofrem no trabalho, sofrem na família, são alvos de bullying por conta da inveja, esse terrível pecado original que acompanha as pessoas humanas. Em 1964, o Papa Paulo VI declarou São Bento como o padroeiro da Europa. Dado que São Bento viveu no final do Império Romano, no declínio do Império Romano, quando Roma estava caindo, e no início da civilização europeia, a regra de vida de São Bento, baseada na oração, no trabalho, na caridade, na hospitalidade, na bondade, tornaram-se valores essenciais para a formação da Europa, da cultura europeia. O Papa João Paulo II teve forte desejo de que na Constituição do Parlamento Europeu, da Comunidade Econômica Europeia, constasse que o cristianismo era a base da formação da Europa, nessa linha de São Bento. Todavia, o Papa Wojtyła não teve essa bênção. Embora isso seja verdade, o Parlamento Europeu optou por uma Constituição laica. No mundo de hoje, século XXI, São Bento é um cristão moderno que tem muito a nos ensinar. Existe um famoso abade alemão, Anselm Grün, que realiza palestras na Europa e no mundo para executivos, empresários e diversos setores da sociedade civil, fundamentando-se na regra de São Bento: oração, espiritualidade, trabalho, solidariedade, caridade e bondade. Mas eu digo que São Bento é interessante para nós porque na nossa vida, esses ensinamentos, ter um tempo para rezar, um tempo para trabalhar, um tempo para ler, estudar, um tempo para descansar, é fundamental. Hoje, na época das tecnologias, principalmente digitais, nós perdemos bastante o hábito de ler, de estudar, e nesse sentido, a regra de São Bento é sempre uma luz que nos ajuda a viver a fé cristã. E São Bento também é um grande formador de cristãos na obediência ao Evangelho. E diante desse drama, como eu disse, desse pecado original da inveja, que está presente em todos os lugares, né? No próprio grupo de Jesus apareceu a inveja, discípulos que queriam ter mais poder que os outros. Judas entregou Jesus por dinheiro e inveja. No próprio grupo de São Bento houve inveja, ou seja, em todos os lugares onde está o ser humano tem inveja. Na família, na empresa, nos grupos de amigos e até nas comunidades, nas pastorais. A inveja é um pecado original, é o lado joio da vida e que nós devemos combatê-la com muita oração desde as ferramentas cristãs. Que São Bento interceda por nós, a fim de que sejamos cristãos comprometidos com o Evangelho, comprometidos com as pautas do reino e que lutemos para tornar-se pessoas cada vez mais humanas, segundo o modelo Jesus de Nazaré.